Olá, galera que gosta de histórias de terror. Meu nome é Marcos Abreu, sejam muito bem-vindos a mais um quadro aqui de Macumbados. Ok? Lembrando, quem quiser ter sua história contada aqui no canal, basta mandar para o e-mail que está aqui embaixo, ok? De antemão, já agradeço a pessoa que enviou essa história pra gente. Vou ler aqui na íntegra o caso dela. Olá, Marcos, minha história ocorreu na minha infância e me marcou muito. Obrigada por contar no quadro Macumbados. Um grande abraço para você e para a Lu. Não me recordo de muitos detalhes, mas até hoje me dá angústia de lembrar daquela noite. Eu era uma criança e morava em uma cidade bem pequena no interior de Minas. Tinha uns 7, 8 anos naquela época do ocorrido. Uau! Então vamos dar uma olhada aqui. Eu e minha mãe morávamos na mesma rua que a minha avó, apenas algumas casas de distância. Minha avó era daquelas que adorava contar histórias, era benzedeira e me ensinava a rezar. Certo dia um senhor, não me recordo o nome, que frequentava a casa da minha avó e era muito amigo da família, chegou na minha casa e deu à minha mãe um peixe muito grande. Minha mãe era uma excelente cozinheira e no dia seguinte cozinhou o peixe. Lembro que minha avó e os meus tios foram todos almoçar com a gente. Isso era muito comum. Às vezes íamos todos para a casa da minha avó e em outras ocasiões eles se reuniam na minha casa. Dias depois desse almoço, minha mãe não saía da cama. Uma das tias, ou minha avó, ficava para cuidar da gente. Me lembro da minha mãe ficar muito magra e com os pés muito inchados, fora as idas e vindas do médico. Uma noite acordei com um barulho muito estranho na minha casa. Parecia com cascos de cavalo. Parecia que havia um cavalo correndo pela casa. Eu senti tanto medo que comecei a sacudir a minha tia que dormia no mesmo quarto que eu. Ela nem se mexia. O som vinha até a porta, depois para o quarto, depois parecia estar no quintal. Esse som ia e voltava. Saltei da cama e corri para o quarto da minha mãe. Mas da porta vi nitidamente ela coberta com lençol branco e o rosto pálido e os olhos arregalados e fixos. Os pés estavam fora do lençol e eram patas de cavalo. Fiquei sem conseguir me mover por instantes, de pavor. No impulso, corri para a porta da sala tentando desesperadamente abri-la, mas parecia que alguém a segurava. A porta estava muito travada. Consegui abri-la e corri para a casa da minha avó e comecei a gritar, esmurrar a porta. O meu tio foi o primeiro a sair. Me pegou no colo para eu ficar calma e perguntava o que havia acontecido. A minha avó e os outros tios saíram correndo em disparada por nós, indo para a minha casa. Antes que eu e o tio chegássemos lá, a minha avó retornou comigo para a casa dela e pediu para contar tudo o que eu havia visto. Eu gaguejava, soluçava e um choro desesperado disse que minha mãe havia morrido e se tornado um cavalo. A minha avó me entregou um terço e mandou rezar pondo outro em meu pescoço. Ela apanhou algumas coisas e fomos para minha casa. Chegando lá, pediu a todos que rezassem. Em seguida, entramos para o quarto onde estava minha mãe. Eu até me recusava a entrar, mas uma tia me acalmou e me levou com ela, e ao olhar para minha mãe, ela estava ali normal, mas muito pálida e com os olhos fechados, parecia quase não respirar. Senti medo de me aproximar. Todos rezavam ali em torno da cama, em voz alta. A minha avó colocou carvão em uma vasilha e acendeu, e no fogo jogava algumas coisas que faziam muita fumaça. Andava em volta da cama rezando e falando em anjos, arcanjos e às vezes enfiava a vasilha com fumaça embaixo da cama. De repente minha mãe começou a vomitar, abriu os olhos, começou a rezar e vomitar mais. Estava amanhecendo e minha avó saiu do quarto e depois voltou algumas folhas e passou nela benzendo. Minha mãe pareceu melhorar e dormiu. Todos permaneciam na casa. Uma tia que estava com ela no quarto começou a chamar pela minha avó. Quando chegamos lá, minha mãe estava de pé ao lado da cama pedindo para ajudá-la a tomar banho. Minha avó a levou até o banheiro. Voltou, cozinhou algumas folhas em uma vasilha que havia separado para dar esse banho especial em minha mãe. Após o banho, minha avó deu a ela um chá e alguns biscoitos e ela dormiu novamente. À tardinha, a mamãe se levantou e saiu do quarto. Seus pés já haviam desinchado e tudo voltou ao normal rapidamente. Alguns dias se passaram e uma amiga da minha avó foi à casa dela avisar sobre o falecimento daquele mesmo moço, aquele que havia dado à minha mãe o peixe. Segundo ela, ele havia
começado a passar mal uns 3, 4 dias atrás e havia falecido naquela manhã. Todos na casa ficaram espantados com aquilo. Sempre que minha avó contava esse fato, ela dizia: foi ele quem trouxe. Foi ele quem levou. Bom, gente, um grande abraço, uma história, pelo menos na minha opinião, assustadora. E eu espero muito ter novos casos aqui no canal, vindos diretamente de vocês. Um grande abraço e até o próximo Macumbados.